E aí, como é que você tá? Tem um ponto interessante que a gente explica no método oratório inteligente, que é justamente sobre o medo de falar em público. É um elemento entre os muitos que a gente aborda, né, nesse conjunto, né, de assuntos que estão todos relacionados. E é claro que não existe um tempo hábil para entrar a fundo nessa questão e os seus desdobramentos. Mas quando a gente faz um recorte, né, mesmo que seja específico para olhar essa questão do falar em público, a gente percebe que na verdade o medo é de falhar em público, né? E uma das coisas que eu explico no método é uma palavrinha, né, bonita para isso, que é o ostracismo, né? Algo que nós temos medo mesmo, que é basicamente o medo de ser rejeitado pelo grupo, rejeitado pelo coletivo. É a origem dessa palavra aí, só pra você saber aprender uma coisa legal, é que na sociedade grega, né, quando um cidadão era expulso daquele meio, ele tinha simbolicamente ali o seu nome escrito em um pedaço de cerâmica que era atirado por cima do muro da cidade. E esses pedaços de cerâmica eram chamados de óstracos, né? Então, daí que vem o termo ostracismo, o medo de ser expulso de um meio, né? Então, quando a gente para na frente de um público para falar, a gente tem medo de ser desaprovado, né? Não é medo de passar vergonha, mas é medo que a gente seja reprovado nos nossos pontos de vista, um medo de um julgamento que vai fazer com que as pessoas te tratem diferente. E dessa forma, muitos bloqueios surgem disso aí, né? E a maior parte das pessoas que tem essa trava do falar em público, né? É algo que foi construído bem cedo na vida já. Mas não é algo incomum, né? Inclusive, tem pesquisas que sugerem que o medo de falar em público ele é mais frequente nas pessoas do que o medo da morte, né? Então, é um dado bem assustador, né? Algo que realmente trava a maior parte das pessoas. Mas quando a gente olha para esse fato, né? A gente vê que tá essa, esse, essa coisa de estar aterrorizado pelo julgamento do outro, ela tem bastante a ver com a necessidade de aprovação. E trabalhar essa questão da necessidade de aprovação, ela não é uma coisa simples ou instantânea, né? Porque existem alguns pontos, algumas questões, né, na nossa emoção, principalmente, que no mesmo dia em que você tem uma nova compreensão, um novo olhar sobre aquilo, que alguém te oferece uma perspectiva diferente, você parece que já começa a aliviar um pouco a pressão, né? Agora, essa necessidade de aprovação, ela não é tão simples quanto eu te oferecer uma perspectiva aqui e você sair analisando as coisas de uma maneira diferente. Porque ela vai ter uma origem muito grande no indivíduo. Então, essa questão, né, quando a gente pensa nesse exemplo do falar em público, ela aponta para uma verdade desconfortável, né, que é se eu tenho medo de ser reprovado, então isso significa que eu coloco muita pressão e muita importância no fato de ser aprovado, de ter a minha postura, o meu ponto de vista, de ter a minha maneira de expressão validada pelo outro. E isso transfere a, essa responsabilidade dessa validação para o outro e sequestra então de mim essa possibilidade. O que é algo não tão simples depois de se trabalhar, né? Porque não é aquele papo assim, pô, que bom se fosse simples assim, falar assim, se ame, se adore, se ache lindo e tá tudo maravilhoso, né? Como tem bastante gente que fala por aí. Esse processo de transferir
a responsabilidade ou a autoridade para a validação disso é algo complexo, porque não é simplesmente eu trocar quem carimba a aprovação. Ah, eram os outros, agora sou eu. Esse processo, ele envolve um processo de auto-perdão e de auto-aceitação. Porque quando a gente chega a tocar nesse ponto, a entender nesse grau de profundidade de que a nossa vida ela está sendo cerceada por uma dificuldade de conflito, né? Por uma dor que vem da necessidade de que o outro me aprove, então isso por si só é sintomático de que já existiu toda uma caminhada onde isso foi se repetindo, foi se reforçando e foi se calcificando como uma verdade, até o ponto em que dói tanto que se transforma em um desconforto. Que lembre, o seu cérebro, a sua mente, eles querem baixar o volume das coisas para que você fique confortável. Então, se chega a estar desconfortável, é porque nem a sua mente conseguiu mais te segurar. Então, na verdade, isso é algo que há em comum entre esse bloqueio e todos os demais, né? É que quando incomoda a ponto de você olhar e falar assim, olha, aqui existe um comportamento que eu não queria ter, que não corresponde à pessoa que eu quero ser, mas está aí, eu não posso negar, isso me incomoda, na verdade é uma grande oportunidade, né? Quer dizer que ele já estourou uma casca, né? E aí o padrão de funcionamento vai ser as ações de enfrentamento, né? É você tomar atitudes que são contrárias a aquele comportamento que te incomoda, né? Mas esse bloqueio em particular, né, da necessidade de aprovação, ele é mais complexo, porque como eu estava te explicando, se você chegou até esse ponto que está incomodando, então você teve toda uma história onde isso foi acontecendo. Então, antes de simplesmente tirar o alvará de quem carimba a aprovação e pegar ele para você, você precisa reconstruir a sua história, se perdoando e um processo de se aceitar, né? Só que como tem muita gente que não faz um processo de se conhecer, é muito difícil o processo de se aceitar, porque lembro daquele vídeo, né, em que eu falei a respeito das máscaras que a gente utiliza para se esconder, né? É, como é que você vai entrar num processo de autoaceitação se você não conseguiu ter coragem de olhar para dentro de si próprio e falar, eu sou assim? Muitas vezes a gente tem medo desse momento da verdade. A gente tem momento de puxar o pano e enxergar como é que está o retrato do Dorian Gray lá. Porque quando você veste máscaras, você faz isso para os outros, mas isso é muito para se retroalimentar. A gente coloca a máscara para que os outros aprovem, mas para criar uma falsa sensação de que, bom, então eu sou dessa maneira. E isso é muito cômodo, é muito confortável por um tempo, né? Porque se eu projeto uma imagem que não é real, os outros vão refletir essa imagem que eu estou projetando para mim. E aí isso vai alimentando a minha ilusão de que eu já sou aquilo lá, né? E não me entenda mal, né? Isso não é unicamente algo ruim. Você pode, a partir daquilo que você estabeleceu, eu quero ser dessa maneira, você pode ter as ações de alguém que de fato já se tornou assim e eventualmente se vai se tornar assim. Então, é aquela máxima se você não é, finge até se tornar. Mas a diferença, né, da máscara e desse processo de transformação é o grau de consciência, né? Só é uma transformação se você está voluntariamente voltado para aquele objetivo e você está dando passos de maneira consciente, porque você sabe que você quer experimentar aquele resultado. Se é uma maneira que você reage, principalmente para evitar situações, para se esconder de situações, aí você tem um problema,
né? Se é algo que você está arrumando com propósito, de propósito, por vontade, para atingir um resultado, então você tem algo positivo nisso. De toda maneira, você precisa ter esse encontro sincero consigo próprio para enxergar quem você é, e nisso em outros vídeos eu já falei, né? Se você passar 2 semanas se observando como se você fosse uma outra pessoa, você já vai ter uma grande pista de como é que você está e como está a sua verdade, né? Se você observar os seus pensamentos, observar suas reações, observar a maneira que você se sente emocionalmente quando você está de determinada maneira física, com fome, com sono. Essa observação no período de 2 semanas, preferencialmente se você puder anotar, sem tentar enxergar o bom ou ruim em você, mas só descrever o que você vê, isso já vai te dar um senso muito maior de autoidentidade, né? E isso é muito bom, porque ao mesmo tempo que você vai ver coisas que te assustam, coisas que te incomodam, você vai descobrir capacidades, potências e coisas dentro de você que talvez você nem sonhava que tinha e que pode te deixar extremamente realizado, né? É preciso ter esse encontro para que você tenha autoconsciência e é preciso que a partir dessa autoconsciência você tome uma decisão de liberar perdão para si próprio, de compreender que o caminho que você trilhou com os melhores recursos que você tinha. Se em dados momentos você se boicotou, não foi porque você era alguém ruim ou de um caráter ruim ou por qualquer coisa, né? Talvez você só não tinha o recurso, não tinha o conhecimento e em alguns momentos te faltou justamente a coragem, né, para enfrentar isso. Enquanto outras pessoas eram ao contrário, né? Não tinha recurso nem nada, só tinha coragem. Enfim, analise, descubra qual foi a sua vida, mas de toda maneira, seja qual for a caminhada que você fez, se você chegou a esse ponto, é momento de você liberar esse perdão para si próprio e entender que o potencial de ser quem você era, você atingiu, né? E se você não fez mais ou não fez melhor, é porque você não dispunha das ferramentas. Mas esse momento de clarificação e consciência, ele serve para que você justamente perdoe essa trajetória e sem aquele papo de recomeçar. É entender que tudo aquilo compôs um determinado mosaico de experiências e que agora é hora de você costurar todas elas para entender como elas te construíram verdadeiramente e dali para frente, sim, você construir a sua história com propósito. Se não sabe por onde começar, finja até que se torne, mas de maneira consciente, porque aí você vai estar num trilho onde você vai começar a enxergar significado, você vai ter extraído o valor da história que você teve, e aí, de repente, quando você está em paz com o seu passado, apontado para o seu futuro e focado no seu presente, a aprovação dos outros já não vai ser mais tão importante. E na verdade você vai começar a perceber que viver com essa autoralidade de quem realmente está escrevendo a sua história vai incomodar algumas pessoas, vai balançar alguns pontos de vista, mas que você não está necessariamente no mundo para agradar ninguém, né? Nem para fazer amigos e amizade com todo mundo. Vai ter gente que não vai gostar, você está se movendo, às vezes vai ser porque você vai estar descobrindo o pé dela, né? Você vai estar expondo uma fraqueza que ela não queria enfrentar. Talvez algumas pessoas que sintam desconforto da sua mudança no início são pessoas que vão te agradecer lá na frente, são pessoas que vão voltar para o seu caminho depois. Algumas pessoas estão confortáveis na fase em que elas estão, elas decidiram abraçar aquele momento e se aposentar e morrer naquele momento. Mas quando a sua vida está dotada de tanto significado, de tanto direcionamento, você se conecta com novas pessoas, você tem um novo nível de compreensão de si próprio e, inevitavelmente, quando você acessa a sua identidade, o seu propósito se clarifica. E existem milagres, eu posso dizer, que vão acontecer no meio desse caminho e você vai experimentar. Eu sei que esse é um tema bem pesado, né? Falar sobre essa necessidade de aprovação, isso é algo que machuca todos nós passamos por isso. Ninguém vai dominar a perfeição, justamente porque o medo do ostracismo é uma coisa muito real e é difícil de fugir, mas quando a gente tem essa compreensão, a gente pode tomar
decisões de uma forma mais consciente, né? Às vezes, se você sabe que tem um vírus no ambiente, você toma determinados cuidados para que você, mesmo que comece a exibir os primeiros sintomas, você saiba como se cuidar. Tamo junto. Até depois do fim.